começar a falar. Bom dia. Queridos professores, agradecemos pela participação de todos. Ficamos muito felizes em estarmos aqui para apresentar a vocês o material do Sistema Ângulo. Este é um encontro para que a gente possa aqui compartilhar, conversar um pouco com os nossos autores. E aí eu vou pedir que assim que vocês começarem a acessar, coloquem o nome de vocês e a escola, para que a gente possa estar identificando. E qualquer coisa que vocês precisem para tirar dúvidas, vocês podem colocar ali no chat, que a gente vai alinhando com os autores, ou levantem a mãozinha para que a gente possa dar a oportunidade, caso a gente consiga aqui, nesse momento, com os autores, ok? Muito obrigada, um bom evento para todos. Obrigado. 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 Bom, vamos lá, gente? Então, vamos nessa. Bom dia a todos e a todas. Eu sou José Manuel, estou aqui com a equipe de ciências, praticamente toda ela representada aqui. Eu sou autor de ciências do sexto ao nono, também sou autor do PV, no Ângulo, e eu sou biólogo, e junto comigo aqui, biólogo, também tem o Marcos. Fala aí, Marcos. Tudo bem, gente? Marcos, também sou biólogo, como o Zé falou, também sou autor do material de sexto a nono e do material do pré-vestibular. E aí nós temos os físicos da área aqui, o Eric e o Carlinhos. Oi, eu sou o Eric, conhecido também como Pio, né? Sou físico e autor desse material do sexto ao nono ano. E tem o Carlinhos aí dividindo comigo. Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Carlos Marmo, o pessoal me conhece como Carlinhos. Eu também componho a equipe de autores de ciências do sexto ao nono. Eu escrevo física para o primeiro ao terceiro, depois pré-vestibular e também desenho geométrico do fundamental. Beleza. E temos também o outro físico que não está aqui hoje com a gente, mas que é o professor Luiz Carlos Ferrer, né? Que é entre nós, assim, é o autor que está há mais tempo aqui no trabalho do ensino fundamental, né, nesse trabalho de autoria aqui do fundamental. E temos os químicos, os Berco e o Rodrigo. Bom dia, pessoal. Eu sou os Berco, sou autor de ciências do sexto ao nono, do ensino médio e do pré-vestibular. E meu companheiro, outro químico, Rodrigo. Para o Rodrigão. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Bom, então é isso, né? Eu sou o Rodrigo, professor de Química do ensino médio do curso, também escrevo material, né, da parte de Química do Fundi, também do primeiro ao terceiro ano e o PV. É isso aí. Então eu vou começar a compartilhar aqui a minha tela, gente, com vocês. Deixa eu... Tá começando aqui. Aqui só um pouquinho, gente, que eu tinha o PowerPoint aqui, deixa eu voltar. Pronto. Daqui, tá todo mundo vendo, né? Eu não tô vendo vocês, quer dizer, tô vendo mais ou menos que eu entrei num outro computador aqui do ladinho, dá para olhar. Então, nós hoje, a nossa proposta aqui, né, nós já nos apresentamos, a nossa proposta aqui hoje é falar um pouco com vocês, a gente tem pouco tempo, a gente vai tentar ser bem breve, mas, viu, gente, mais do que a gente é normalmente, para dar tempo dos professores tirarem as dúvidas. Então, falar um pouquinho da distribuição das aulas, os conteúdos programáticos, de forma bem rápida, para vocês terem uma ideia. E a ideia é mostrar o caderno do aluno, o manual do professor e os recursos do plural, caso haja tempo, para vocês verem a disponibilidade de trabalho que vocês têm aí pela frente, tá? Eu tô com a voz um pouco ruim, porque eu tô saindo da gripe, então vocês vão me ajudando aí se eu precisar dar uma falhada. Primeiro, gente, seguinte, além disso, se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, vão colocando no chat, que os autores vão me dando um toque aqui, a gente vai respondendo na hora que vocês tiverem a dúvida, fica mais fácil do que deixar para o final, tá? Primeira distribuição de aulas, né? O material do Ângulo
para o Fundamental 2, para o sexto e para os sétimos anos, ele tem a previsão de ter 3 aulas por semana. Algumas escolas têm 4, o que facilita bastante o trabalho, né? Mas, de qualquer forma, com 3 aulas por semana, também é possível fazer o trabalho de uma forma bem tranquila. O que acontece, por que isso é possível? Porque a gente organizou aqui por bimestres, né? Cada caderno aqui equivale aí aproximadamente a um bimestre, e teríamos, portanto, 4 semanas, com 3 aulas, teríamos aí as 24 aulas disponíveis no bimestre, né? Só que as aulas previstas no bimestre para vocês trabalharem são apenas 18. A gente sempre dá uma margem de uma aula, né, por semana para ajustes na própria aula. Se às vezes você tem uma aula programada, mas não deu tempo de trabalhar tudo naquela aula, então você tem uma aula a mais para complementar. Alguém vai permitindo as entradas, por favor, porque eu não vou conseguir fazer isso junto. Vocês também têm atividades extras que vocês vão dar, às vezes também tem a questão dos feriados, tem as provas que vocês vão aplicar, então a gente sempre prevê uma semana, uma aula por semana vamos dizer, de sobra, né, para ajustar a programação. Então, das 24 aulas disponíveis, na verdade, são 18 programadas, previstas, né? Então, você tem aí uma margem de 6 aulas para fazer ajustes e avaliações durante o bimestre, né? Isso vale para todos os cadernos. No final do ano, vocês vão ter tido 72 aulas previstas dentro das 96 disponíveis, e isso vale para sexto e para sétimos anos, tá? Porque são 3 aulas por semana. No caso do 8º ano, deste ano, de 2025, nós temos uma previsão de 4 aulas por semana, tá? Sendo que tem uma aula para o que a gente está chamando aqui de setor A, que é um setor que tem concentração de biologia. Temos uma aula para o setor C, que também a concentração é de química, né? Os principais temas são relacionados com química. E o setor B, que a concentração é uma concentração de física e também trata de meteorologia e astronomia. Quando tem esses temas, estão aqui no setor B. E o setor B tem 2 aulas por semana. Então, o que acontece? Das 8 aulas previstas, por exemplo, no bimestre, no caderno 1, para o setor A, são executadas, das 8 aulas disponíveis, né, do caderno 1, que estariam disponíveis, são previstas 6 aulas. O mesmo vale para a química. E no caso aqui da física, né, no setor B, a gente tem 16 disponíveis e 12 previstas, tá? Ao final do ano, vão ter sido dadas 24 aulas das 32 disponíveis aqui para o setor A e para o setor C, e são 48 aulas previstas, né, no setor B. Ou seja, sempre tem essa margem de manobra aí para vocês ajustarem o cronograma de vocês, tá, o planejamento. E o nono ano, ele ainda está dessa forma em 2025, com 2 setores apenas. O setor A, com concentração de biologia e de química, e o setor B, como estava no 8º ano, com concentração de física, meteorologia e astronomia. Isso porque a gente está fazendo ainda essa transição, né? O 8º ano já entra nessa transição da gente até o ano passado, o 8º ano tinha 2 setores também, né? E a gente, a partir de 2025, dividiu esse setor A em 2 setores, criando o setor C, que foi para a química. Isso vai acontecer no nono ano de 2026. A gente está em fase de implementação dessa mudança, tá? E aí a gente vai comentar um pouquinho mais para frente quando fala dos conteúdos. Então, aqui da mesma forma, você tem 16 aulas disponíveis, né, em cada bimestre, em cada caderno, e são 12 aulas previstas, né? Ao final do ano, você vai ter dado 48 aulas do setor A, 48 aulas do setor B, sendo 64 disponíveis, tá certo? Alguma dúvida? Apareceu alguma dúvida no chat, gente? Não.
Não, Zé, Não, pode só o falar. Vinícius dizendo que na escola dele sempre foram 3 professores, 2 aulas de química, 2 de bio, 2 de física, né? Uhum. E o impasse que ele é de biologia e sem matéria no 9º ano, né? Ah, tá. Vamos comentar um pouquinho isso mais para frente, então. Tá, agora, segura um pouquinho aí. Vamos começar pelo sexto, então. Como as escolas novas, né? Então tem muito disso que o professor Vinícius estava comentando, né? Muitas escolas têm já uma outra estrutura e vai nessa fase se adaptar aí a essa nova estrutura que tem um ângulo, né? Isso requer ajustes, mas a gente tem, por exemplo, no caso de ter biologia com 2 aulas no 9º ano ou no próprio 8º ano, né, e ter 2 aulas de química também, a gente tem uma complementação relativamente grande que a gente faz no caderno do professor, né, e o caderno do professor traz atividades extras, traz outras propostas de trabalho que podem ser utilizadas nessas aulas a mais aí que estão previstas, né, nas escolas que têm, né, uma carga horária de 6 aulas por semana para ciências a partir do 8º ano. Tá? Então tem esses recursos, mais à frente a gente vai mostrar um pouquinho mais disso. Bom, vamos para o sexto ano, é bom frisar que a gente trabalha sempre com a BNCC. Todo o material do ângulo, ele foi estruturado em cima da BNCC, que é a lei, e a gente fez todo o material pensando nisso, inclusive obedecendo aí os conteúdos e os objetos de conhecimento que eram propostos para cada ano. Por exemplo, aqui no 6º ano, dentro da temática matéria e energia, a gente tem misturas homogêneas e heterogêneas, separação de materiais, materiais sintéticos, transformações químicas. Isso normalmente era dado em química no 9º ano, né? E com a reformulação da BNCC, ele veio para o 6º ano. Então, o que a gente fez foi adaptar o nosso material, trazendo coisas que tinha lá no 9º ano, adaptando a linguagem e trazendo para o 6º. Vida e evolução, por exemplo, a gente tem a célula comunidade da vida, interação entre sistemas locomotor e nervoso e lentes corretivas. Zé, deixa eu interromper um pouquinho. O Rony levantou a mão dele. Rony, você quer perguntar? Bom dia, eu queria fazer uma pergunta em relação ao 9º ano, mas eu não queria atrapalhar aí a linha de raciocínio. Se depois eu puder ter o espaço, eu agradeço. Beleza, Tá ótimo. Já anotei aqui. Tá ótimo, Rony. A gente já chega, vamos tentar chegar rápido no 9º ano aqui. Eu vou tentar passar rápido esses conteúdos aqui. Bom, então aqui, só para falar de vida e evolução, veja, lentes corretivas, por exemplo, foi um certo pepino para todos nós, porque para você falar de lente corretiva, você tem que tratar a ótica antes, né? Não faz muito sentido simplesmente falar, olha, tal lente corrige tal problema, tal ametropia. Então a gente fez uma estruturação no material, e normalmente esse assunto é um assunto mais difícil e é um assunto que era deixado para o 8º ou 9º ano, né? Nono. Então, o que acontece é que a gente teve que fazer várias adaptações, né? Interações entre sistema locomotor e nervoso, por exemplo, sistema nervoso no 6º ano é muito difícil, né? Então, a gente também tentou fazer uma adaptação bem, eu diria assim que bem grande, do que falar sobre sistema nervoso que seja compatível com os alunos de 6º ano. Então, que normalmente a gente trabalhava no 8º. Ou seja, tudo isso daqui, além do que a BNCC, ela desmembrou o corpo humano em vários sistemas, deixou alguns sistemas para o Fundamental 1 e outros sistemas para o Fundamental 2. E a gente resolveu não fazer isso com o nosso material e tratamos todos os sistemas ao longo dos 4 anos. E Terra e Universo, né, nós temos a forma, estrutura e movimentos da Terra. Isso aqui mais tranquilo, que já era um conteúdo normal para o 6º ano. Aí o que a gente fez aqui? Eu vou tentar passar muito rapidamente, gente, em todos esses conteúdos. A gente tem, isso tudo tem na programação de vocês, então no material de programação, então tá fácil de acessar. O que a gente colocou aqui na tela
são os módulos. Então, por exemplo, no caderno 1 são 8 módulos, no caderno 2 são mais 8 módulos, e assim vai, tá? O nome dos módulos, e quando aparece aqui um número abaixo, ele significa a habilidade da BNCC que está sendo trabalhada. Então, por exemplo, Sol e Sombras está trabalhando a habilidade do 6º ano de Ciências e a habilidade número 14, tá? E assim vai. Então, vocês vão ver que, se vocês olharem todo o percurso, vai aparecer todas as habilidades, da 1 a, acho que até a 14, acho que a 14 é a última mesmo, da 1 a 14, né, em todos, em algum momento, e vejam, elas não aparecem juntas, em blocos, né, elas aparecem separadas porque a gente tentou criar uma narrativa para, se a gente volta no slide anterior, a gente percebe que as coisas conversam dentro os objetos de conhecimento conversam dentro dos temas, mas não conversam entre si. O que tem em matéria e energia, né, não dialoga diretamente com o que está em vida e evolução, né? E como a gente trabalha com material de apostila, né, dividido em blocos, a gente tem que criar uma narrativa de transição de um tema para outro. E foi o que a gente tentou fazer. A gente inicia tratando questões mais do ponto de vista do que nós, né, autores de ciências, como a gente encara as ciências como um processo investigativo, começa a falar, mostramos, então, alguns experimentos aqui logo de início, tal, falamos um pouco das etapas mais comuns do método científico, falamos de registro, e aqui a gente inicia com um experimento que vai coletar dados, né, ao longo de todo o ano, para ser trabalhado lá no final, aqui, ó, no módulo 28, né? Então, tem uma estruturação aqui, do seguinte, a gente vai, a partir daqui, a gente começa mesmo no no módulo 4, e vamos do micro para o macro, né? A gente vai falar de matéria e seus estados físicos, as propriedades físicas da matéria, aqui já é uma parte já da química mesmo, tem aquela noção de que eu falei que dentro de matéria e energia tem um diálogo mais fácil, então vai acontecendo esse diálogo aqui, né, do 4 ao 8, aí depois a gente vai tratar de resíduos sólidos e seus destinos, que é um tema que na BNCC ficou para a geografia, mas a gente acha que a gente pode dar um outro olhar, né, para esse tema. A gente sempre deu no material do ângulo um olhar para esse tema, o tema dos resíduos sólidos, né, que a gente acha muito importante trabalhar em ciências, então a gente volta, traz esse tema, aí já emenda com saneamento básico, vai com poluição e água, né, e aí a gente vai para solubilidade de água, então volta, por exemplo, numa mesma habilidade aqui que trabalhou no módulo 6, está trabalhando aqui de novo no módulo 15. E vai indo. Agora a gente está aqui com a água, e aí é a ponte para a gente chegar nos organismos. A gente vai de célula a organismo, a gente faz um trabalho para falar dos sistemas, resgatar essa ideia dos sistemas, da integração que existe entre os sistemas, para aí falar um pouco de locomoção, depois de sistema nervoso e depois de sistema sensorial, preparando para o último caderno, que é um caderno do fundamentos, começa com fundamentos de ótica, para depois discutir as lentes e ametropias, né? E aí terminamos falando, voltando aqui mais para a questão da Terra mesmo, aí as partes de astronomia. Então a gente faz um percurso aqui que vai do micro, lá no comecinho, com matéria e seus estados físicos, e termina aqui no final, falando da Terra, e deixando por último as rochas, porque ela faz uma ponte com o que vem no 7º ano, né? O 7º ano, ele vai ter matéria e energia, vida e evolução, Terra e Universo, com seus diferentes objetos de conhecimento. Olha só o que tem no 7º ano com matéria e energia. Máquinas simples, formas de propagação de calor, equilíbrio térmico dinâmico da vida na Terra e história dos combustíveis e das máquinas térmicas, né? Tem aqui, do ponto de vista da energia, tem aqui um link, né, que é o que os professores, os autores aí de física que fazem esse olhar, né, no 7º ano, mas depois você vê em vida e evolução, fala de diversidade dos ecossistemas, fenômenos naturais, impactos ambientais, programas e indicadores de saúde pública. Quer dizer, até dentro de vida e evolução, por exemplo, você vê que às vezes as coisas não se conversam diretamente. Programas e indicadores de saúde pública com diversidade dos ecossistemas,
conversa, mas não é de forma direta, né? A gente tem que fazer uma ponte grande. E lembrando que sétimo ano, antigamente, antes da BNCC, eram seres vivos, né, gente? Então, a gente tinha um curso de evolução da história da vida, evolução da história da vida na Terra, e a gente teve que desmembrar totalmente. E em Terra Universo, a gente vai falar de composição do ar, que era um assunto que normalmente era de sexto ano, efeito estufa, camada de ozônio, fenômenos naturais e placas tectônicas de deriva continental. Né? Então, você pega a composição do ar e placas tectônicas de deriva continental, você não vê um link direto, né, aparentemente, mas a gente tem que fazer, tudo isso daqui ter uma narrativa para essa história, né? E aí, no sétimo ano, a gente optou pelo seguinte, como a gente tinha terminado com rochas lá no sexto, a gente começa aqui com deriva continental, a gente terminou um assunto lá, e a gente aqui vai fazer um caminho um pouco inverso. Para explicar bem e para entender bem o que acontece, né, toda a energia que está envolvida na deriva continental, né, suas evidências, suas consequências, a gente vai falar de energia, né? Então, tem aqui um link diretamente com energia térmica, calor, a gente vai mostrar esses processos aqui, já preparando para o que vem na sequência. E aí a gente tem toda uma sequência aqui, que na física, né, vamos dizer assim, ela vai trabalhar com a questão da energia como ponto central, e a gente passa pela energia térmica, calor e temperatura, propagação do calor, aí faz um breve link com máquinas, desculpa aqui, gente, mouse errado, máquinas, a gente faz um pouco de máquinas simples, uma ponte para máquinas simples, as suas aplicações, aí vamos para as máquinas térmicas, resgatando um monte de coisa que já foi trabalhada anteriormente, e termina aqui esse bloco com ciências e tecnologias dos séculos 20 e 21. Aí a gente meio que para na cidade e vai para os componentes do ar atmosférico no próximo caderno. Então a gente já entra aqui no perfil de falar da cidade, das propriedades do ar, a poluição do ar interno, e aí a poluição é o link para a gente falar de saúde. E aí a gente fala das condições para a saúde e a gente tem que trabalhar sistema imune e vacinação justamente nesse ano, né? Então a gente já faz esse link aqui da saúde e relacionando com o sistema imune com vacinação. Para aí nos últimos 2 cadernos, a gente falar mesmo da diversidade dos seres vivos, falar de biomas, né? E falar de impactos ambientais. E para isso a gente faz um percurso primeiro a gente vai organizar esses seres vivos em grupos, vai mostrar, vai dar uma pontezinha aqui de evolução, que é muito importante a gente falar, explicar, sempre está essa ideia de evolução por trás da explicação de qualquer fenômeno relacionado aí a ser vivo, né? E aí a gente vai ainda na classificação dos domínios e reinos, então a gente fica nesse processo de organização, e aí a gente entra nos biomas. Tá? A gente entra nos biomas e a gente aproveita, a gente vai falar de todos os biomas brasileiros, e aí a cada formação, cada bioma que a gente vai tratando, a gente vai trazendo alguns grupos mais característicos desses biomas e vai colocando ali, né, algumas particularidades desses grupos, tá? A gente não tem um trabalho de apresentar grupo por grupo, porque não daria tempo para. Vocês vejam, a gente passou metade do ano contemplando várias habilidades da BNCC ligadas aí a outros objetos, a outras temáticas que não vida e evolução. E aí a gente termina aqui, passando por todos os grupos, então, falando de todos os biomas, vamos em biomas aquáticos também, e terminamos falando um pouco de interações ecológicas e o grande finale são os impactos ambientais, que desde o comecinho aqui, quando a gente está falando de energia, de poluição, a gente está trabalhando a questão dos impactos ambientais, só que agora a gente associa aí a questão dos biomas. Tudo bem? Como é que estamos de tempo? 49. Então. Bom, aí o que acontece? A gente vinha com 3 aulas por semana, né? Agora a gente vai para 4 aulas por semana, no 8º ano, né? Uma aula do setor A, uma aula do setor C e 2 aulas do setor B. E ainda no 9º ano, aquilo que eu falei, a gente ainda vai manter isso
dessa forma nesse ano que a gente está preparando o material para o ano que vem. O ano que vem, 2026, a gente vai ter uma aula do setor A e uma aula do setor C no 9º ano, mantendo as 2 aulas do setor B aqui do 9º ano, tá? Então, vamos lá, no 8º ano nós temos, dentro de matéria e energia, fontes e tipos de energia, transformação de energia, cálculo e consumo de energia elétrica, circuitos elétricos e uso consciente da energia elétrica. Aqui o tema também central é energia, e em relação ao que acontecia antigamente antes da BNCC, a energia elétrica, circuitos elétricos, era um conteúdo trabalhado normalmente no 9º ano. Também teve esse adiantamento aqui, os autores também tiveram que fazer uma adaptação. Aí vem vida e evolução, mecanismos reprodutivos e sexualidade. Conversa tudo com matéria e energia, né? Só que não. Então, o que acontece é que a gente tem que fazer uma ponte aí de como é que a gente vai construir a narrativa disso daqui. E depois termina com Terra e Universo, com sistema solar, sistema Sol, tá faltando solar aqui, Terra e Lua, né? E climatologia, que era um conteúdo normalmente trabalhado apenas na geografia. Então, e eles trabalham na geografia. No 6º ano tem esse conteúdo em geografia. E o que a gente fez? A gente pegou o conteúdo de geografia e a gente explicou os fenômenos, né? A gente resgata os fenômenos e explica eles do ponto de vista da ciência mesmo, né? Mais própria da gente, tá? Tem gente mais levantando a mão, não? Não, Zé, estamos tranquilo, pode ir. Tá. Então vamos lá, rapidinho passar pelo setor A. Setor A, gente, eu estou falando aqui, eu estou tentando ir rápido, eu estou me metendo na área de todo mundo aqui, né? Porque eu, como biólogo, estou me metendo na área de todo mundo, mas vocês vão falando aí se eu deixei de falar alguma coisa importante. Tá perfeito, Zé, tá perfeito. Vamos lá. Aí, assim, no setor A, o caderno 1, ele vai começar com segurança alimentar, com saúde alimentar e composição dos alimentos, que continua no caderno 2, e é óbvio, a gente está falando de alimentos, a gente já emenda com o processo de digestão, tá? Então, o sistema digestório, por exemplo, ele não estava previsto, esse trabalho aqui no 8º ano. Veja que quando tem a sigla aqui da habilidade, e ela está em itálico aqui no nosso caso, né? Que ela é do 7º ano. Né? Então, a gente, para preparar para falar de processo de digestão, que é o final dessa brincadeira aqui no módulo 5, a gente prepara trazendo um tema muito importante para a gente hoje, que é a segurança alimentar. A gente está retrabalhando uma habilidade lá do 7º ano e indo aqui em diante. Veja, processo de digestão, não tem habilidade. Isso daqui a gente fez questão de manter todos os sistemas, então a gente vai passar, todos os nossos estudantes passam por todos os sistemas, né, não só os que a BNCC está dizendo. Fala, Marcos. Então, é uma preocupação que a gente teve para que a gente não estude o corpo humano esquartejado, né, porque fica um pedaço num lugar, né, lá no 5º ano. Então, a gente acabou mostrando a interação entre todos os sistemas para não ter isso. O que a gente não pode esquecer no nosso trabalho, é que os alunos não estão no zero, certo? Eles tiveram alguma coisa de alguns desses sistemas no 5º ano, certo? Isso nos ajuda a trabalhar. Devolvo a bola aí. Valeu. E assim, aí depois a gente tem o módulo 6 do Ar Nosso de Cada Dia, que vai tratar do sistema respiratório. A gente termina o semestre, né, com esse sistema. E o 2º semestre, aí o caderno 3 e o caderno 4, praticamente é a perpetuação da espécie sobre um olhar evolutivo e a reprodução. E aí a gente vai falar de sistema reprodutor, vai falar de evolução, aqui vamos dar um olhar para a importância da reprodução no processo evolutivo, né, como é que essas coisas se dialogam, e aí a gente entra no sistema reprodutor humano, vamos para ovulação, menstruação e fecundação, e o mais importante, talvez, para os nossos estudantes nessa faixa etária, é a prevenção contra doenças e gravidez indesejada, né,
com uma discussão aí que pode se ampliar para a sexualidade, que fica muito a critério de cada escola entrar nessa discussão. Existem subsídios para isso no material, né, Marcos? Principalmente no material do professor. A gente acha super válida essa discussão, mas a gente deixou bem as escolas à vontade de entrar mais a fundo ou não na discussão, tá? E aí a gente passa para o setor B, que eu vou deixar o Eric ou o Carlinhos, o Pio ou o Carlinhos falar rapidinho, vocês vão melhor do que eu, mesmo eu... Carlinhos, você fala ou quer que eu fale? Vai lá, Pio. Pode falar, Pio. Então tá. O 8º ano aí, o setor B, a gente trabalha a energia, é a tônica desse setor no 8º ano, energia do começo ao fim, né? Então a gente começa com as modalidades de energia, fala das modalidades de energia que existem e vai identificando cada uma delas em cada um dos fenômenos que a gente vai vendo no cotidiano. A gente se limita mais à energia mecânica nesse momento, né? E a energia elétrica. Fala da distribuição de energia, como se gera energia elétrica, passa para o caderno 2, onde a gente vai explicar a eletricidade, porque a gente já retomou no caderno 1 a energia, a geração de energia. No caderno 2 a gente vai falar de como é isso na eletricidade. O caderno 2 inteiro é eletricidade. Volta para o caderno 3 com a energia mecânica. Fala do universo em movimento, fala dos movimentos que existem, né, de translação, rotação, misto, e aí trata o tipo de movimento que existe, o que é um movimento uniforme, um movimento acelerado, e fala dos movimentos dos planetas. A gente já faz um link para a parte de astronomia, né, para falar dos movimentos da Terra, movimentos da Lua e dos fenômenos relacionados a esses movimentos, né? E aí chega no caderno 4, fala da climatologia, né, na verdade a meteorologia, a gente explica esses fenômenos, por exemplo, o movimento da Lua, o que isso interfere no clima, né, o movimento da Terra, a inclinação da Terra, como que se dá isso, né, coisas que eles viram no 6º ano, né, como uma descrição dos fenômenos. Aqui a gente faz a explicação dos fenômenos. É isso, Zé. Perfeito, Pio. O Rony quer falar. Pode falar, Rony. Tudo bem? Bom Tudo dia bem. a todos. Bom dia. Meu nome é Rony, eu sou do Instituto Francisco de Assis, da cidade de Teixeira de Freitas, Bahia. Nós estamos iniciando com vocês esse ano. Temos aí quase 900 alunos. Então, assim, a nossa escola é muito grande. E, assim, nós estamos tendo... eu sou coordenador pedagógico, então estou passando por algumas salas. Em relação ao 9º ano, nós estamos com uma dúvida, porque, na verdade, nós tivemos até uma apresentação, mas acreditamos que foi superficial, né? E deixou muito mais lacunas do que esclarecimentos, principalmente aí na questão do 9º ano. Nós estamos aí com a grade curricular de 4 aulas, mas no livro 1, contempla, né, pouca coisa de biologia. Vocês podem me corrigir, vocês são aí os especialistas, né? Eu estou falando em cima de anotação do professor e, no caso, da coordenadora pedagógica da Ângulo, a Vanessa, que fez a apresentação. Então, mediante isso, né, eles vão ver pouca coisa de biologia no caderno 2, e aí lá no ensino médio, aí volta o investimento aí na biologia, na física e na química. Então, no 9º ano, tem uma base de química e física boa, mas a biologia em si, nem tanto. E aí, o que nós fizemos? Nós deslocamos a professora que vinha ali dando ciências, né? Que até o ano passado ela pegava ciências do 6º ao 9º. Nós deslocamos ela para o 8º, porque já no 8º aí ele já começa a pegar uma base de química e física, e as aulas do 9º ano ficou com o professor de química, né? E aí ele vai dar química, física e a biologia quando aparecer. Então, eu só gostaria de saber se, de fato, é isso mesmo. Não há tanto investimento agora, porque aí
a fala de vocês, eu estou até com o meu caderno aqui, ela é importantíssima. Ela vai nos nortear para uma reunião na terça-feira. Tá bom, Rony. Zé, deixa só para falar, o Wagner, Wagner Braz, ele escreveu que eles têm um problema semelhante aqui no. Ele escreveu no chat. Beleza. Então, Rony, Wagner, deixa eu chegar no 9º ano, aí eu vou falar a situação aqui, como é que tá. É só fazer o fechamento aqui do 8º, tá bom? E aí a gente entra, porque essa situação que vocês estão vivendo, é uma situação que mais escolas já viveram, a gente já teve até conversas antes aí, teve uma reunião com uma escola que estava entrando também no Ceará, também teve esse problema semelhante, tá? A gente vai falar de um pouco de possibilidades, tá bom? Já vi aqui no chat que mais gente está falando disso, né? Vou passar aqui, então, só dando sequência para finalizar aqui o 8º ano, o setor C. Vou pedir para o Rodrigo Osberco aqui falar um pouquinho. Pode ser? Bom, você quer falar, Osbar? Vai você, Rodrigão. Vai lá. Osberco? Posso falar então? Então tá. Bom, a gente começa, né, quando a gente olha a química que começa lá no 6º ano, a gente trabalha sem a parte das representações, né, a gente trabalha com o nome da substância. Então, no 8º ano, a gente resgata a parte de composição, né, mas depois, logo no começo, a gente já começa a trabalhar com as representações e com as fórmulas, né? Aí depois a gente entra em separação de misturas, resgatando aquilo que foi no 6º ano, porque a gente trabalha muito com o resgate do 6º e indo além, né? Então, quando a gente trabalha com os estados físicos, ou mesmo as propriedades, a gente não trabalha com curva de aquecimento por enquanto. Separação de misturas no 8º, a gente, no 6º, a gente aborda algumas técnicas, aí no 8º a gente estica mais essas técnicas, né? E aí a gente, isso no caderno 2. Uma coisa, né, Rodrigo? Oi. Pode falar, Osbar. Que nem no 6º ano, quando a gente fala em separação de substâncias, a gente não menciona nada a parte de átomo. Aqui a gente entra já na parte de modelo atômico, de Dalton. Então, a gente entra mais numa parte microscópica, né, que o Rodrigo colocou, apresentando as fórmulas. A representação dos elementos químicos é diferente, é um aprofundamento, a resgata e aprofunda. Tá? Porque no 6º ano a gente fala em partícula. Aqui a gente entra na parte de átomo. Átomo, moléculas e assim por diante. Vai, Rodrigão. É isso mesmo, Osbar. A gente faz dessa forma mesmo, inclusive com as representações, coisa e tal, né? Aí a gente, caderno 2, a gente fecha a separação, a gente fala separação aqui no contexto de tratamento de água e esgoto, né? E aí depois entra em separação homogênea. Feito isso, ainda no caderno 3, no final, a gente explora a transformação da matéria, na verdade a gente resgata transformação física e química, para quê? Para no caderno 4 a gente trazer as equações, porque a equação é aí nesse momento do caderno 4 que a gente apresenta as equações químicas para os alunos, né? Então, tanto a representação por meio de equação de processos físicos, como mudança de estado, ou mesmo a dissolução, e também de equações químicas, e também já com balanceamento. E aí, então, a gente, né, no 3, a gente olha a transformação, no 4, a gente olha a representação por meio de equação, e aí a gente trabalha para fechar no 4 com os fatores que alteram a velocidade da reação, né? E sempre que possível, a gente tenta fazer uma amarração entre os setores, né? Por exemplo, nesses fatores que alteram a rapidez, a gente resgata conteúdos que foram estudados na parte de digestão, por exemplo, né? Tem um experimento feito lá no setor A, a gente resgata esse experimento para tentar, né, amarrar aí os 3 setores, né? Nesse momento os 2, né, o A e o C. Mas é praticamente isso que a gente faz no 8º ano. Perfeito, Rodrigo, obrigado. Então, eu vou passar aqui para o 9º ano e só fazer um comentário que eu acabei abrindo aqui olhando o chat, né?
e o Carlinhos até já respondeu, mas é assim, sempre lembrar o seguinte, que a BNCC, ela propôs que os professores fossem professores que trabalhassem o Fundamental 2, professores de ciências, né? Essa distinção que a gente faz em setores, ela tem a ver muito com uma tradição do próprio material do ângulo, que sempre chegou no 8º ano e no 9º ano, era dividido em dois setores, né? Só que nem a gente chamava de setor, a gente chamava realmente, no 8º ano, de biologia e física, e no 9º ano a gente chamava física e química, né? Então a gente manteve em setores justamente até para continuar a própria tradição do material do ângulo. Mas, a rigor, pela BNCC, qualquer professor de ciências teria que dar conta de todos os conteúdos. É claro que a gente, como especialistas, né, de biologia física ou química, a gente se sente muito mais à vontade, né, de trabalhar com o conteúdo que a gente tem mais domínio, né? E em relação à distribuição de conteúdos, eu concordo, sim, que tem uma carga muito desmensurada, mais biologia num ano, mais química no outro, química nunca tem muito, na verdade, mais física no outro, né? Agora, isso tudo como o Carlinhos falou, força de lei, a gente teve que seguir o que tinha lá no ano certinho, né? E aí, por isso que a gente tem esse tipo de distribuição de conteúdos, né? Posso dar um complemento a isso? É o seguinte, de qualquer forma, é muito importante vocês saberem. Quando a gente escreve, alguns escrevem mais, logicamente, o pessoal da física, a parte que é mais da física e coisa e tal, mas assim, a gente submete o que cada um de nós escreve aos outros, certo? Por quê? Porque, assim, é um material pensado e trabalhado para quê? Um biólogo também de química e física, né? E um químico também de biologia e física, e um físico de biologia e química. Sim? A gente pensou muito nisso também, né? Então, assim, ele está cuidado na linguagem, não carregar demais na matemática em certos momentos, como o Osbergo falou, para os menores a gente não fala em átomo, a gente fala em partícula. Então, ele está pensado para que qualquer um de nós, da área de ciências da natureza, possa trabalhar esse material com tranquilidade, até com dicas no caderno do professor. Devolvo a bola. É isso aí. E essas dicas do caderno do professor são super importantes, principalmente para quem, no 9º ano, o professor de química, que vai assumir o 9º ano pensando na estrutura, 2 aulas para o setor A, que é química e bio, e 2 aulas para o setor B, que é de física, o professor que tiver ali, o químico, né, que tiver trabalhando com isso, vai chegar no caderno 4, né, no caderno 4, e praticamente o caderno 4 é só temas de biologia. E aí pode se assustar com isso, mas já a gente comenta um pouquinho como é que algumas soluções que a gente pensou em relação a isso. Bom, de uma forma geral, a matéria e energia, né, no 9º ano, ela tem aqui aspectos quantitativos das transformações químicas, estrutura da matéria, radiações e suas aplicações na saúde, tá? Que também poderia estar ligado, aqui está um pouco ligado à própria física, né? Vida e evolução, hereditariedade, ideias evolucionistas e preservação da biodiversidade. Conversam entre si, dá para fazer uns links interessantes. Terra e universo, também, composição, estrutura e localização do sistema solar no universo, astronomia e cultura, isso eu considero um ganho em relação da BNCC, que a BNCC trouxe em relação ao tradicional, que não existia, né, falar de etnoastronomia. Eu acho que a gente dá um foco nisso daí no nosso material. Vida humana fora da Terra, na possibilidade, a ordem de grandeza astronômica, que também no 9º ano já dá para os alunos terem uma ideia melhor, né, já tem uma maturidade para entender um pouco melhor essas grandezas, e um conteúdo um pouco, para mim, opinião própria, assim, um pouco puxado, que é a evolução estelar, mas
que foi colocada aqui na astronomia, né? Que é fascinante, não é essa a questão. A questão é se é apropriado para um aluno de 9º ano. Tá? Mas vamos lá. Então, estou colocando isso, gente, porque nós, como autores, também temos um monte de restrições em relação a essa distribuição dos conteúdos na BNCC. A gente faria completamente diferente, né, gente? Então, Com certeza. a gente faria de outra forma, né? Mas a gente está... E essa revisão da BNCC deveria ter acontecido na pandemia, e ela foi adiada. E a gente não sabe quando vai ser refeito de novo, sabe? Vai ser feita essa revisão. E provavelmente, quando for feita essa revisão, muitas dessas críticas que a gente está colocando aqui, espero que sejam, né, consideradas na revisão. E provavelmente a gente vai mudar tudo isso aqui de novo, né? Mas isso aí é para o futuro. Então vamos lá. Setor A. Tá? O setor A, e aí eu já vou emendar. Na verdade, eu vou começar pelo setor B, tudo bem? Gente, porque aí o setor B não tem muita modificação, e aí a gente volta no setor A para falar um pouquinho das questões que o Rony, que o Wagner estavam trazendo. Tá? Vocês podem falar, gente, do setor B? Eu falo, pode deixar, pode deixar. O que a gente fez até o 8º ano foi um olhar para assim, o que está dentro ao alcance dos sentidos do estudante, né? Chega no 9º ano, a gente começa a trabalhar com o micro e o macro, né? Em todos os setores. Na química, vocês vão ver, começa a falar de modelo atômico, né? Na física, a gente fala de astronomia, é o uso de telescópio, então são coisas que extrapolam esse ambiente do estudante, né? A gente começa, então, com a falando da visão, retoma algumas coisas do 6º ano, fala de instrumentos ópticos com essa perspectiva, né? E fala de forças que ainda estão no limite dos sentidos, né, do estudante, fala das leis do movimento, que a gente vai precisar disso para poder explicar muitas coisas, e entra já em eletromagnetismo. Eletromagnetismo, a gente fala muito mais das aplicações, principalmente na medicina, né, de sistemas de comunicação. Já é uma coisa mais abstrata para o estudante. Então, como eu falei, não está no alcance dele. Eles estão desenvolvendo instrumentos para uma nova perspectiva. E a gente já vai preparando isso já para o ensino médio. Chega no caderno 4, ele entra na astronomia. A gente já retoma lá, telescópio, fala do universo, né, bem macro, e finaliza com a possibilidade de ser humano viver fora da Terra, né? É isso, basicamente. Maravilha. Então, vamos voltar. E volta no ar. Vamos voltar no A. Então, no A, a gente tem, inicialmente, nos 3 cadernos, o caderno 1, 2, 3, a gente tem química. Basicamente, a química termina lá no caderno 3 com unidades de conservação, que, em geral, é um tema mais da biologia e da geografia, mas faz o link com o que a gente tem anteriormente. Os Berco, Rodrigo, vocês falam até o caderno 3, e depois eu comento o 4. Tá. Então, no caderno 1, a gente começa com leis moderais. A gente já deu uma noção do modelo atômico de Dalton, tá? Em função disso, aí a gente apresenta as leis moderais, trabalhando em cima do modelo atômico de Dalton. Depois a gente entra na parte de linguagem científica, que é a representação por fórmulas. Aí os estados físicos, que eles já viram no 6º ano, só que aqui no mundo submicroscópico, porque a gente pode falar em átomo, no 6º ano a gente fala em partícula, aqui a gente apresenta os gráficos de mudança de estado, associando, lógico, a parte de atomística, entra na composição e propriedades dos materiais, isso tudo a BNCC cobra, né? Aí entra depois em evolução do modelo atômico. Falamos de Dalton, vamos falar de Thomson, vamos falar de Rutherford e Bohr. E comentando um pouquinho sobre a estrutura atômica, núcleo, eletrosfera, como é que os elétrons se distribuem na eletrosfera. Aí acabou a BNCC. A BNCC termina com o modelo atômico de Bohr.
Mas a gente acha que é fundamental complementar isso, dar uma base para o aluno seguir no ensino médio. Pra vocês terem uma ideia, tabela periódica é um assunto que não está na BNCC, nem no fundamental e nem no médio. Isso é uma coisa que não dá para entender. Se você não dá tabela periódica, como é que o aluno vai entender uma ligação química? Tá? Como é que o aluno vai entender o que é um ácido, o que é uma base, como é que ele vai diferenciar os elementos químicos? Então, a gente apresenta, depois de estrutura atômica, que é até onde a BNCC cobra, tabela periódica, ligação química, funções inorgânicas, não são ácido, base, sal, óxido. Tudo bem? Aí entra um pouquinho em química verde, sustentabilidade e unidade de conservação. Até o caderno 3. Essa é a parte de química no 9º ano. Aí no caderno 4, vai, Zé. Vamos lá. E aí, assim... É um desespero, né? Em geral, então, isso, porque o caderno 4, ele é basicamente genética e evolução, né? São temas de biologia, tal, e a gente trabalha, são 4 habilidades, né, a 8, 9, 10, 11, que a gente trabalha no último caderno. A gente achou melhor fazer isso para o último caderno, justamente até para o professor de biologia, de química, se preparar para o eventual caderno 4 que ele tem pela frente, que pode, a princípio, assustar, mas não é para assustar. Veja bem, primeiro, a gente tem um manual do professor, né, que está super recheado, que ele foi pensado, né, o Marcos falou lá atrás, a gente sempre pensa num professor que ele é polivalente, que ele vai dar mais de uma frente diferente, vai trabalhar com química, física e professores de 6º e 7º ano fazem isso, trabalham com química, física e biologia direto, né? E aqui, como a gente estava achando que era um professor de química que ia trabalhar preferencialmente com essa frente, a gente fala, vamos dar bastante subsídio para o professor de química se preparar para fazer esse caderno 4. Então, uma das coisas que a gente fez, além do manual do professor, foi que existem, quando você entra no caderno 4, no material, no conteúdo digital, que pelo visto do horário a gente não vai conseguir mostrar, mas se vocês entrarem no caderno digital e entrar lá no 9.4, quando ele estiver disponível para vocês, vocês vão ver que tem lá complementações que são feitas com vídeos que no caso aqui fui eu, o Usberco e o Rodrigo fizemos, do seguinte sentido: a brincadeira foi, o Rodrigo e o Usberco, eles preparavam as aulas para os módulos que estão aí no caderno 4. E eu, como biólogo, ia palpitando essas aulas para eles, né? Onde você tem que dar ênfase, onde você não precisa dar ênfase, não precisa entrar nisso, não. O que é o básico que vocês têm que trabalhar? E a gente fez isso, são 2 vídeos, né, gente? Agora não lembro se são 2 ou mais, e que tratam, né, desses conteúdos, porque basicamente, de verdade, assim, para atender a BNCC, as habilidades da BNCC, a 8, a 9, a 10 e a 11, se você trabalhar o módulo 14 e o módulo 17, você trabalha as habilidades, né? O módulo 15 e o módulo 16, né, Marcos, é um plus que a gente deu aí, né, de biologia, de passar um pouco mais com biotecnologia, falar um pouco mais de genética e aplicar um pouquinho isso às doenças genéticas e aconselhamento genético, porque cada vez mais a gente tem crianças PCD, né, nas nossas escolas, então é importante ter esse olhar, né, de diferenciar o que é doença, o que é condição genética, né, que traz muito preconceito, preconceito entre os coleguinhas, até entre famílias, infelizmente, né. Mas o que a gente tem aqui é um trabalho nesse sentido de ajudar vocês, se forem professores de química, a chegar no caderno 4 e trabalhar com tranquilidade. Bom, agora vamos para as questões outras, que são as questões que o Wagner e o Rony trouxeram, e mais gente também já levantou aí, que é a questão de escolas que estão acostumadas não, mas que nas suas escolas até o ano passado trabalhavam biologia de forma separada e agora não tem necessariamente um material para preparar, para trabalhar essa disciplina, né?
Ano que vem tem. Então, ano que vem está resolvido. Agora, esse ano é que a gente precisa fazer uma transição aí. Tem algumas possibilidades, né? Eu não sei, eu vou falar uma coisa aqui que quem vai poder responder para vocês melhor, gente, são as assessoras pedagógicas das suas escolas. Então, todo mundo tem, todas as escolas têm uma assessora pedagógica responsável que poderá conduzir melhor essa situação. Mas, para além do material extra que existe no caderno do professor, a gente teve até algum tempo atrás um material que foi descontinuado, por isso eu não sei se ele está disponível de forma digital. Impresso eu acho muito difícil que ele esteja disponível, mas de forma digital, para os professores de biologia poderem, né, tem aquela solução que o Rony trouxe de não ter o professor de biologia trabalhando diretamente nesse ano, né, foi isso que eu entendi, mas que é uma boa solução para esse ano, né, porque em 2026 não precisa, mas tem um material que precisa ver se existe essa disponibilidade, e é um material que eu e o Marcos preparamos para situações como essa, na situação anterior do ângulo, quando a gente tinha no 9º ano só química e física, e não tinha biologia. E muita escola, eu quero trabalhar biologia, acho importante trabalhar biologia e tal. Aí eu e o Marcos fizemos, né, a gente fez um material extra. E esse material extra, ele é um material de biologia que é trabalhado semestralmente, né, Marcos? Eram dois cadernos pensados em 2 aulas semanais, né? 2 aulas semanais, de modo que o professor trabalhava um caderno num semestre e outro no outro, com temas que passavam por praticamente todos os principais grandes temas da biologia. Tinha ecologia, tinha fisiologia, tinha genética, tinha evolução, né, Marcos? Tinha bastante coisa de ecologia mesmo. Ambiental, A questão ambiental, né? Os corredores ecológicos, da água. Sim, muitas coisas. Desculpa, Zé, o Wagner está pedindo a palavra. Tá, eu vou só então fechar minha fala e ele fala. E aí, esses temas, muitos deles, a gente até trouxe para o material quando a gente foi reformulando a BNCC. Mas a companhia, a empresa, ela descontinuou esse material. Eu não sei se ele está disponível. Se ele estiver disponível, é um ótimo material para você fazer um curso em paralelo de biologia, né? Então, é uma sugestão que a gente dá. A outra sugestão também é conversa diretamente com a gente, porque existe a opção de fale com o autor, e existe a opção também que a gente faz, né, a pedido da assessoria, de atendimentos mais personalizados para as escolas, né? Quando existe a possibilidade de temporário para todo mundo, né, a gente faz esses atendimentos e a gente pode pensar planejamentos junto com os professores mesmo da área. Então, eu vejo isso como uma possibilidade a mais aí, né, caso tenha a possibilidade de todos nós nos encontrarmos mesmo, eu, Marcos e os professores, a gente pensar um pouquinho mais para esse ano, né, um pouco como poderia fazer um curso mais apropriado para a sua escola. Tá? Vou passar a palavra para o Wagner. Zé, espera um pouquinho só, Zé. Seria importante, para esse ano, nós criamos, eu, Rodrigo, um caderno 4 só de química. Para o professor que não quisesse trabalhar com a parte de genética. Então, tem um caderno 4 esse ano, para esse ano, tá? Só envolvendo a parte de química, tá? Então, para o professor que acha que não tem condição de trabalhar, que lógico que tem. Tá? A gente fez um caderno de química para o caderno 4, tá? Se por exemplo, esse conteúdo do caderno 4 de biologia for trabalhado por um professor de biologia e ele conseguir ter acesso a isso, também é uma questão que tem que ver com a assessoria, mas se ele conseguir ter acesso a esse caderno 4 antes, ele pode ir trabalhando em paralelo biologia, e quando chegar no caderno 4 de química, o professor de química trabalha com esse caderno que o Usberco está comentando. Então, tudo isso são situações, são soluções que a gente criou para esse ano, e são muito específicas para algumas escolas que realmente necessitam disso. Tá? E só uma outra coisa antes de passar para o Wagner,
A gente trabalha, uma hora eu vi aqui um comentário aqui no chat, que o professor Rony, o Rony, né? Acho que foi o Rony, comentou que pode ser que que a gente deixe de dar alguns conteúdos nessa forma como a gente está, né, distribuindo o material. Não, a gente não deixa, porque o que a gente tem que trabalhar, que a gente se propõe a trabalhar, são todas as habilidades da BNCC por força de lei. Essas todas estão garantidas. A gente vai a mais, tá? A gente vai além. Então não fica faltando nada não, tá? Pode ficar tranquilo. Fala, Wagner, por favor. Bom dia, bom dia. Eu sou professor do GEL aqui de Juazeiro, Bahia. O material realmente não foi pensado para casos específicos, como o caso de minha escola. Na minha escola, a partir do 8º ano, já são 3 professores, um para biologia, um para química e um para ciências, né? A gente teve essa dificuldade. A escola não tem interesse, por exemplo, demitir o professor de biologia. Teria condição. No caso, eu. No 9º ano, nós adotamos um material extra do ângulo também, apenas de biologia para isso. Né? Essa separação aí da solução que você falou, a gente pensou nisso também na escola, quando analisou o material. Fica ruim o aluno não ter como trazer os vários módulos durante as aulas. Porque teria dia que ele teria que trazer o módulo da primeira unidade e o da 4ª unidade, que foi pensado para dar na 4ª unidade, por exemplo, a parte de biologia. Né? Mas o material em si, eu achei ele bem completo. Porém, no caso da nossa escola, eu acredito que tem que ser um material repensado. As escolas aqui da região, elas já adotam vários professores no 8º e 9º, não apenas um professor polivalente. É tanto que a quantidade de aula que nós temos aqui é 2 por semana para cada professor. Dá para cumprir o material, corrigir, sobra tempo, até para adicionar novos pontos de vista. Alguém podia me contratar para a escola de vocês, por gentileza? Eu só tenho 3 aulas, eu quero 4. Não vou falar. Me chama aí que eu vou. Alô, bom dia. Desculpa, Israel, a Anitta tá antes que você. Tá, desculpa. Tá. Anitta? Eu não ouço a Anitta, vocês ouvem? Não, Anitta... Não. Oi, bom dia. Agora eu ouço. Eu sou a professora Anitta, do Instituto Educacional Mahatma Gandhi, Oeiras, Piauí. Vendo aí a proposta, a discussão, também nós estávamos com esta dúvida em relação ao 9º ano, só que a gente já tinha planejado. A nossa escola também tem no 9º ano professor de Química, Física e Biologia. E aí nós organizamos, eu conversei com a coordenação pedagógica da minha escola, e nós iniciamos esse primeiro bimestre, eu coloquei o tema Ecologia, e aí fico feliz por essa indicação aí do professor, que eu já me sinto mais segura de ter feito essa proposta. Aí eu estava na dúvida para o 2º bimestre, se eu colocaria Fisiologia ou Citologia. E no caderno 4, continuo com esses mesmos temas que já estão aí, estão ótimos. Boa solução. Israel? Oi, Marcos, tudo bem? Bom dia a todos que estão participando. Bom eu dia. sou aqui de Corumbá, Mato Grosso do Sul, e eu queria, sim, porque é a primeira vez que a minha escola está trabalhando com um material ângulo no Fundi 2, né? A gente iniciou ano passado no ensino médio, esse ano é a primeira vez para o Fundi 2. Ao analisar o material, isso é um levantamento que eu percebi. Eu percebi que no material do 9º ano, no 4º bimestre, o conteúdo de ciências ele é voltado para biologia e física, né? Na área de física, astrologia, se eu não me engano, e no 4º bimestre ele é voltado mais para a parte de células, essas coisas de biologia. A minha dúvida era a seguinte: esse conteúdo de biologia, ele não poderia ter sido puxado para anos anteriores e, no material, focar só em química e física no 9º ano, como uma preparação para o aluno para o 1º ano do ensino médio? Vai lá, Marcos. A BNCC exige que você trabalhe determinada... Essa é uma exigência, gente. Nós todos não podemos fugir disso, né? Que você trabalhe
determinada habilidade em determinado ano. Eu até posso puxar, certo? Trabalhar antes, certo. mas eu tenho que retomar e ampliar no nono ano. Eu não posso adiantar e eu não posso retardar nenhuma... Gente, é por força de lei, tá? Eu não posso nem adiantar nem retardar nenhuma das Habilidades. propostas, tá? Infelizmente é isso. Infelizmente. Mas, assim, uma coisa que eu percebi, eu sou formado em Química, né? Eu sou bacharel em licenciatura em Química. O primeiro conteúdo do livro, no nono ano, ele traz as leis ponderais. Por exemplo, mas vamos pensar assim, ó, uma análise que eu fiz. Vamos pensar que a turma que está lá, por exemplo, minha turma aqui, eles não tinham esse material ano passado no oitavo. E, obviamente, o material ângulo, ele é uma continuação do oitavo para o nono, certo? Sim. Então, por exemplo, eu não vi qual é o último conteúdo do ano passado do livro de ciências no oitavo. Então, eu acredito que leis ponderais é sendo uma continuação do oitavo, mas os meus alunos não viram esse assunto antes, no oitavo ano. Então, o que eu pensei, né? Eu falei, puxa, no material do nono ano, ângulo, poderia começar já dizendo como se fosse uma breve revisão sobre os átomos, os modelos atômicos, né? E deixando leis ponderais lá antes de balanceamento químico, porque quando o aluno chegar antes de ver balanceamento químico, ele vai ver a lei de Lavoisier, que são mantendo, né? Aí você tem a lei de Proust, que são as proporções, né? Então, eu pensei dessa forma. Eu não sei se eu estou errado, eu estou muito doido da cabeça, né? Israel, professor Israel, Sim. assim, no quarto ano, a gente vai falar, no caderno 4 do oitavo ano, a gente vai falar em equações químicas, a gente trabalha com o modelo de Dalton. Sim, sim. E em cima do modelo de Dalton, que está terminando o caderno 4, a gente usa esse modelo para, inclusive, apresentar as leis ponderais. Sim. Explicar as leis ponderais pelo modelo de Dalton. Sim, sim. Conservação de massa, então, conservação é a quantidade de átomos. Sim, sim. A gente faz essa amarração. Então, a gente termina trabalhando com as equações, utilizando o modelo de Dalton, e aí a gente consegue entrar nas leis ponderais, falar em conservação da massa e justificar as leis ponderais pelo modelo de Dalton já estudado. E depois a gente vai entrar no modelo de Thomson, de Rutherford, de Bohr, entendeu? Sim. Então, a sequência é justamente essa. Você prepara o aluno apresentando o modelo de Dalton no oitavo ano, apresenta leis ponderais, que eu não preciso falar de modelo atômico, mas eu justifico as leis ponderais, Lavoisier, Proust, em cima do modelo de Dalton que ele já viu no oitavo. Essa foi a questão. Entendeu? Não, é o que eu queria que você, por exemplo, você, João, só percebesse assim, uma dificuldade só que eu tive aqui, né, em Israel, Corumbá. Porque, por exemplo, os meus alunos do nono, eles não eram o mesmo material no oitavo. Então, quando eles chegaram comigo agora, foi algo novo. E até você trabalhar esse algo novo para que ele entenda, né? É que você... Posso só dar uma sugestão? Claro. Né, quando a gente pensou nas leis ponderais, uma possibilidade do trabalho, né, é fazer um pouco ao contrário, né, porque a gente trabalha as leis ponderais no sentido macroscópico, no sentido de dado experimental, né, então, né, experimentalmente, tal, tem as leis ponderais. Aí uma possibilidade é introduzir Dalton como um modelo para explicar essas leis ponderais, porque quando o nono foi pensado, não tinha o oitavo ainda, né? A continuidade vai acontecer agora. Então, é uma possibilidade de trabalhar o material sem necessariamente pensar no oitavo. Dá para trabalhar, apresentar as leis ponderais e, em cima dela, apresentar o modelo de Dalton como um modelo né, de explicação dessas leis. Viu, Israel, usando o Rodrigo ainda. Dá para você falar em conservação de massa sem se preocupar em termos de equacionar uma reação. Sabe falar? Sim. Hidrogênio reage com oxigênio e forma água. Tá? E aí você pode trabalhar isso em Lavoisier, Proust,
E depois, para justificar, você pode apresentar um modelo de Dalton Certo. para justificar essas leis. Entendeu? Isso não pensando em você ter usado o 8º ano. Sabe? Eu acho que dá para sair por aí. Eu acho que é uma boa saída. Não, e a minha esperança, João, é que, por exemplo, como agora o Fund 2 está do 6º ao 9º com material ângulo, é que a professora que está de ciências no 8º, ela trabalhando esses conceitos, ano que vem vai ser uma turma diferente já para mim. Sim, Já vão ter a base, sem entendeu? dúvida. Entendeu? E aqui a gente tem um diferencial no colégio, é que ciências no 8º são 4 aulas. Vocês só querem me causar inveja, todos vocês, tá? Vamos falar. Ciências no 8º é 4, e no 9º é 4, e no 7º é 4 também. Então a turma ela vem bem preparada. Me contrata. Delícia. Nossa, que maravilha. Me contrata, por favor. O Ricardo levantou a mão também. Obrigado, gente. Obrigado, Israel. Ricardo? Ricardo? Eu não ouço. Pessoal, bom dia. Ricardo. Conseguem ouvir? Sim. Sim. Bom dia a todos, um abraço. Uma honra poder participar desse evento com vocês. Pessoas aí que direcionaram a minha trajetória no mundo científico, digamos assim. Eu aqui vou deixar, eu sou da mesma escola onde o coordenador Rony e a professora Ana Paula, que aparece aí, nós trabalhamos na mesma instituição. Apenas para nortear, minha formação é engenharia. Aí eu sou especialista e mestre em química. Diferente do professor que citou aí, a nossa escola não tinha química e física no 8º, 7º, então sempre começava a partir do 9º. Então esse problema aí eu não tenho. Eu sempre desenvolvo muito bem a partir do 9º, e eu leciono química nas 3 séries do ensino médio. Então, o material de química, para mim, é formidável. Inclusive, esse ano, comparado com o que nós tivemos no ano passado, eu já afundei na química, né, porque eu leciono muita química e física, mas a minha paixão mesmo é a química, né? Então, diante dessa programação, eu estava conversando com a Ana aí, que ela era professora de biologia do 9º ano, eu estava observando na frente aí, então, o primeiro livro, o segundo, o terceiro, química e física. Nós só temos 3 aulas, né? Inclusive, reduziu as nossas aulas do ensino médio, eram 4 do primeiro ano, 4 no segundo, 4 no terceiro, nessa carga horária aí, reduziu para 3. E o 9º ano também são 3 aulas. Então, aí, na realidade, eu vou querer depois uma sugestão aí, porque a química eu vou fluir muito bem, né? A física tem muita prática, né? Eu vi que no início ali uma dinâmica de prática é diferente, que às vezes a prática ela é muito interessante, mas toma bastante aquele contexto da aula, do tempo, e você tem que adequar direitinho para não ficar conteúdos fora, principalmente por conta da avaliação que é feita pelo ângulo. Então aí vocês devem apresentar, já falaram alguma coisa para o Rony, aí é realmente uma sugestão, né, de como que eu vou contemplar aí esse conteúdo todo em 3 aulas. Porque o que acontece? Quando chegar lá no 4º livro, na biologia, eu vou ter que dar uma patinada, porque estudando, né, entrando de cabeça e tudo mais, a pessoa tem que ter a acessibilidade de entender que, tipo, não vai ser a mesma coisa de química e física, porque eu tenho isso aí na minha formação, na minha veia, digamos assim, né? A biologia tem uns colegas para ajudar, mas vai dar meio que uma patinada lá. Então, na realidade, é deixar aí uma solicitação também, possível, pela experiência que vocês já têm, o professor Rony citou, eles não vão trocar, né? Eu vou ficar com o 9º ano até o final, lá são 3 nonos, e vou chegar ali no 4º livro com a biologia tendo que contemplar esses conteúdos da mesma forma. Muito obrigado. Ricardo, eu posso responder? Pode sim. Não, pois é. Pesados. Estão me ouvindo? Sim, mas deixa eu terminar a resposta para o Ricardo, a gente Peço encerra. desculpas aí por interromper, mas a gente precisa concluir. Então, os autores, por favor, se vocês tiverem já alguma coisa para concluir, eu solicito. E os professores, eu peço que coloquem no chat. Nós vamos dar um retorno que vocês precisam considerar, tá bom?
Nós temos um outro momento também, e eu preciso liberar tanto os autores quanto a gente para entrar em outras salas, por favor. Tá bom? Obrigada. Tá. Rapidinho, Ricardo, a gente tem, depois você vai entrar em contato com a assessora de vocês, da pedagógica, e pedir para ela mostrar para vocês um mapa de foco. Anota aí, mapa de foco. O mapa de foco, ele é uma síntese, a gente cria uma síntese dos principais temas que vocês têm que trabalhar, que vocês não podem deixar de trabalhar nos determinados módulos, de tal forma que vocês consigam contemplar as habilidades da BNCC. Aquilo que eu falei do caderno 4 de Química, lá do 9º ano, é mais ou menos isso. Se você trabalhar o primeiro e o último módulo, você está contemplando as habilidades. Então, você não precisa trabalhar todos. Você que vai ter menos aulas, você pode se orientar por esse mapa de foco para selecionar aquilo que você vai trabalhar. O ideal sempre é trabalhar tudo, mas agora que eu entendi a questão que o Rony tinha colocado lá no chat, depois era sobre essa história desse tempo, né? Então, para orientar isso, o que você vai selecionar para garantir que com uma aula a menos você consiga dar conta do conteúdo, é olhar para esse mapa de foco e falar, eu vou realmente trabalhar esses conteúdos que estão aqui, que isso aqui garante o básico para eu contemplar a BNCC. E aí você ganha um pouco de tempo nessa história, entendeu? Entendi, obrigado. É isso. Zé, posso dar um pitaco? Vai lá. E é imprescindível que vocês olhem o manual do professor, né, o caderno do professor, porque lá cada realidade de cada região, do contato que a gente tem com os professores, a gente propõe algumas soluções lá que pode servir para a região de vocês, né? Às vezes uma coisa que funcionou lá no Rio Grande do Sul pode funcionar no Piauí, né? Então, a gente mostra muitas opções nesse caderno do professor, a gente dá dicas, dá orientações, o que tem mais importância falar naquele momento, como o Zé comentou, né, do mapa de foco. Lá a gente realça isso daí também, né? Então, vale a pena dar uma olhada, perder um tempinho com isso, que vai dinamizar muito a aula, beleza? Falando com o autor, Zé, é aumentado. João, só para falar rapidinho que eu tinha dito que Estamos nossa encerrando, escola tem José 7 Manuel. aulas de ciência, 4 aulas de ciências, mas é Ok. porque a gente vai até Vou meio dia e agradecer meio, né? mais uma vez aí a participação de todos. Volto a falar, precisando de alguma orientação, nós também temos a assessoria, então eu peço aos professores que procurem a coordenação, a direção da escola, para que a assessoria compareça à escola, para que possa ajudar aí nesse processo. Nós temos um momento de fale com o autor, então também se vocês precisarem de um outro momento com eles, nós podemos estar revendo isso, tá? Mas aqui, agora, nesse momento, a gente precisa encerrar para a gente dar continuidade em outra sala. Eles têm outra sala para entrar e nós também. Então, assim, por favor, precisando de mais alguma orientação, coloque no chat, a assessoria vai entrar em contato com a escola e depois a gente vai acionar os autores para que a gente possa dar um retorno. Muito obrigado aos professores por terem participado e muito obrigado aos autores por toda essa dedicação. Eu fico sempre encantada com toda a disponibilidade de vocês. É muito raro ter essa oportunidade de falar diretamente com o autor. Esse respeito tem que acontecer sempre, da gente ter um momento de conversar com o autor e entender o que o autor está fazendo. Ele tem ali o momento de colocar para a gente aquilo que a gente precisa aplicar. E eles são professores também no ângulo. Então, eles também estão aplicando. Eles também estão cientes de tudo que a gente precisa cobrir aí, cumprir com as demandas, tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, obrigado, gente. Tchau, Bom trabalho, bom obrigado, ano. bom trabalho. Bom Qualquer ano, bom coisa, ano. mandem Bom ano. dúvidas.
Leonardo. Oi, Juliana. Oi, para onde que vai agora? Você é professora? Isso. Tem que aguardar, tá? Chegar. Aqui? Tá. Beleza.